Olá! Nesta videoaula nós vamos usar as propriedades de limite que a gente comentou na aula passada para efetuamente calcular alguns limites. Primeiramente, então, vamos calcular o limite de x tendendo a 2 da função 5x² menos 8. Para fazer isso de uma forma mais detalhada, vendo que a gente está usando cada propriedade do limite, eu vou fazer cada passo, mas a gente poderia calcular isso de uma forma mais direta, que eu vou comentar logo abaixo. Então veja que a gente pode enxergar isso daqui como sendo 5 vezes a função x² menos a constante 8, uma função constante 8. Então a gente poderia escrever isso como sendo o limite de x tendendo a 2 de 5 menos x² menos o limite de x tendendo a 2 da função 8. Aqui a gente está separando na soma a soma das funções, separando o limite da soma. E agora, assim como é uma constante, ela pode sair do limite. Isso fica 5 limite de x tendendo a 2 da função x² menos o limite de x tendendo a 2 de 8. 8 é uma constante, então isso aqui é o limite de uma constante, que a gente já mostrou que isso vale 8. Agora, o limite de um produto é o produto dos limites. Então isso aqui é o limite de x tendendo a 2 da função x, né, 3 vezes, né, ou seja, ao cubo. O limite se repetindo 3 vezes. Então isso aqui é 5. Vamos escrever assim mais uma vez. O limite de x tendendo a 2 de x ao cubo menos 8. E aí, por fim, né, o limite de x tendendo a 2 da função x é 2, porque a função x é contínua. Então isso é 2 ao cubo, que é 8. Né, então isso aqui é 4 vezes 8, que é 32. Uma maneira mais simples da gente fazer essa conta seria verificar, né, como a gente já sabe, no final da aula anterior a gente comentou que toda função polinomial é contínua. Então, a função 5x ao cubo menos 8 é uma função contínua. Então, o limite disso daqui é exatamente substituir x por 2, né, dada a continuidade da função. Para o exemplo abaixo, a gente vai usar que a função raiz n de x, né, raiz enésima de x, é uma função contínua. Isso significa que o limite da f de x é sempre o f de a, sempre que o a está no domínio. Né? Então, f no caso é a raiz enésima. Né? O domínio, sempre que o n é par, é o zero infinito, a semi-reta positiva. Quando o n é ímpar, são todos os números reais. Né? Então, a gente vai usar isso para calcular esse limite, né? Esse conhecimento para calcular esse limite. Veja que, primeiro, a gente tem um quociente, o limite de x tendendo a 3, e no denominador, quando x tende a 3, x menos 3 tende a 0. Então, o limite do denominador é zero, o que significa que a gente não pode usar aquela definição, a propriedade anterior. E aí o que a gente pode fazer aqui é usar alguma faturação para tentar excluir esse problema. Porque como a gente não pode usar aquela proposição para calcular, a gente tem que usar alguma outra coisa. E aí, então o que a gente vai usar aqui é uma fatoração da fração x menos 3. Veja que x menos 3 a gente pode escrever isso como sendo raiz de x menos raiz de 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. É como se fosse um produto de quadrados. Né? E aí, quando a gente substitui na função acima, a gente fica com a expressão o limite de x tendendo a 3, raiz de x menos raiz de 3, dividido por raiz de x menos raiz de 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. Agora veja que essa expressão coincide com a expressão acima. E se x é diferente de 3, a gente pode cancelar essa expressão, porque isso daqui vai ser sempre diferente de zero. E aí a gente pode cortar aqui o quociente. Isso vai ficar sendo o limite de x tendendo a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. E agora a gente pode usar, nesse caso, a propriedade anterior.
Porque quando o x tende a 3, raiz de x mais raiz de 3, né, como a função raiz de x é contínua, o limite de raiz de x vai para a raiz de 3 quando o x tende a 3. Isso aqui, então, fica sendo 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Uma vez que o denominador é diferente de zero agora, né, quando o x tende a 3, o denominador vai para 2 raiz de 3, que é diferente de zero. Então, a gente pode usar aquela proposição anterior para concluir o resultado. E para a gente finalizar, vamos mostrar o teorema da conservação de sinal, que está escrito nesse exemplo aqui. Então, suponha que o limite da função f de x seja um certo valor L, que é positivo. O teorema da conservação de sinal fala que numa vizinhança em volta do ponto a função f de x continua positiva. Né? Para a gente mostrar isso, a gente tem que, o que a gente tem que concluir é que a função é maior do que zero. Na definição de limite, utilizar epsilon igual a L sobre 2, que ainda é um valor positivo. Daí, se a gente escreve a definição de limite, né? Pela definição de limite, o que a gente tem? Se para esse epsilon existe um delta maior que zero, tal que se x menos a é menor do que delta e maior do que zero, então f de x menos L, né, que é o valor do limite, é menor do que o epsilon que a gente tomou, que no caso é L sobre 2. Mas então agora vamos vamos escrever o que essa equação modular significa. Né? Se o módulo de f de x menos L é menor do que L sobre 2, então isso significa que f de x menos L é menor do que L sobre 2 e maior do que menos L sobre 2. E aí a gente pode somar L dos dois lados para concluir que L sobre 2 é menor do que f de x, que é menor do que 3L sobre 2. Só que o que é importante é essa desigualdade, porque isso aqui é maior do que zero. Então a gente mostrou que se o x menos a em módulo é menor do que delta, então a gente concluiu que f de x é maior do que zero, que era o que a gente queria demonstrar. Com isso a gente termina essa videoaula. Na próxima videoaula a gente vai começar a falar de limites laterais. Vejo vocês em breve.